Aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom, queridos. Beijo no coração. Eu, pai, apóstolo Marcelo, passando mais uma vez aí para darmos continuidade na nossa escola. Hoje vamos fazer a introdução à primeira matéria, ou primeiro módulo, o chamado de Deus. E é importante esse módulo, essa aula, porque é onde compreendemos para o que Deus nos chamou. Há uma tendência natural das pessoas, quando aceitarem Jesus, de abrir seu coração e o anseio por fazer a obra de Deus, e isso é bom. Mas quando nós sabemos qual é o propósito específico, chamado de Deus para cada um de nós, nós fazemos com mais excelência, com mais amor. Por isso, abre o teu coração para receber a palavra, para se alimentar. Creia que você tem um chamado e eu tenho certeza que Deus te levará a viver algo poderoso. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz em Filipenses 3, 12, 13 e 14: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado algo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O primeiro ponto a compreender aqui é que a Bíblia fala de um chamado de Deus. Lógico que a referência geral quando falamos de chamado ou chamada de Deus é para todo cristão. Todo crente ele recebe um chamado específico para a salvação, para ser o representante de Deus. Mas é importante compreender bem que cada um de nós recebe um chamado específico. Você foi chamado para ser salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Esse é o chamado de Deus para a salvação. Uma vez que o Senhor nos deu, somos salvos em Cristo. Agora, cada um de nós recebe um chamado específico, uma ativação direta de Deus. A Bíblia diz assim, Efésios 4, 1, 2 e 3. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deus te chamou para a salvação, te deu a vida eterna, você e eu nos tornamos filhos, mas agora Ele nos chamou para a vocação que recebemos. Sejam completamente humildes e dóceis. Ouça-me, o chamado e a vocação de Deus, ela tem algumas características: humildade, doçura, paciência, suporte. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Alguém que recebe o chamado de Deus é alguém que ama, e amor é incondicional. Eu não amo para ser amado, eu amo porque o Senhor me amou primeiro. E aí a Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então agora eu e você recebemos um chamado, uma vocação específica. Essa vocação está envolta em humildade, em ser dócil, em ser paciente, em suportar uns aos outros em amor. E a recomendação é: faça todo o esforço. Quando o Senhor nos chamou, queridos, em 89, quero relatar um pouco, 89 para 90, o Espírito Santo nos resgatou, nos chamou para o propósito. Havia o temor de Deus no nosso coração. Nós conhecíamos o Senhor de ouvir falar, mas o Espírito Santo fez um grande chamado. Ele nos resgatou. E desde esse chamado de Deus até hoje, não estou falando apenas do chamado para a salvação, mas do chamado de Deus para ser representante dele. Ele nos tirou de onde estávamos e nos conduziu a uma nova terra, a um novo lugar, para sermos seus representantes legais, para sermos aqueles que mostram qual é a vontade de Deus, para estabelecer o reino dele. Por isso a Bíblia diz assim: irmãos,
Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Ou seja, 1 Coríntios 1, 26. Lembre de onde Jesus te tirou. Lembre de onde Jesus te resgatou. Então agora veio o chamado de Deus para o ministério. Veio o chamado de Deus para realizar a obra dele. E preste bastante atenção no que eu vou te falar, querido. O chamado de Deus para nós, para sermos ministros na casa de Deus, não está ligado a uma carteirinha. Não está ligado a você ser consagrado a algo. Mas o chamado de Deus é o prazer de realizar aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Aleluia! Aleluia! O chamado de Deus para nós é realizar a obra que Ele confiou nas nossas mãos. Ele entregou, o Senhor te entregou algo a mim e a você. E o propósito e o chamado de Deus para nós é realizar esta obra que Ele confiou nas nossas mãos. Então eu não dependo de carteirinha. Lógico, eu estou debaixo de uma autoridade, eu fluo debaixo de uma unção do meu pastor, do meu pai, do meu apóstolo. Mas acima de tudo isso, eu não fico parado, porque o meu prazer está na lei do Senhor. Foi assim que aconteceu conosco em março de 2002. Deus nos fez um chamado e nos deu uma visão. A visão era restaurar. A visão era de famílias curadas e abençoadas. A visão que Deus nos deu, e lá mais à frente nós vamos falar um pouco sobre a visão, sobre o chamado, seria que a igreja, palavra de vida, em cada nação, em cada lugar que ela é aberta, seria um ministério de restauração de famílias. Seria um ministério de transformação de vidas. Seria um local de adoração e ensino. A igreja Palavra de Vida seria chamada para resgatar vidas, famílias e pessoas em todas as áreas. Haveria restauração, haveria cura em todas as áreas. Preste bastante atenção. O teu chamado está ligado à visão do que Deus deu. E a visão que o Senhor te deu foi como igreja Palavra de Vida, é saquear o inferno e povoar o céu, é resgate de pessoas. E esta palavra, ela está junto de ti. A palavra está na nossa boca e no nosso coração. Então eu preciso que você entenda que como ministro do Senhor, chamado por Deus para ser um resgatador, debaixo da unção do chamado, ele diz assim, 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não me envergonho de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada a cada um em Cristo Jesus, em tempos eternos. Olha agora o privilégio que eu e você temos, querido. Em nome de Jesus, para e pensa um pouquinho. Chamado por Deus para ser um representante legal de Deus. Chamado por Deus para marcar a obra de Deus. Desde sempre, querido. Guarde isso no coração. Guarde isso dentro de você com plena certeza. Deus sempre te chama para um propósito. Deus sempre te chama para uma missão. Foi assim comigo desde o começo. Deus falava muito de famílias, de restauração, de cura. E o chamado de Deus para a minha vida como apóstolo do Senhor foi para plantar igrejas, estabelecer o reino no Brasil e fora do Brasil, trazer fundamentos, edificar o corpo de Cristo, trazer a visão de famílias transformadas, lares abençoados, que seríamos levantados para alcançar pessoas trazendo cura, cura emocional e espiritual, cura física. Parece estranho. E no tempo, no momento, parecia estranho para nós, porque nós não entendíamos ainda completamente a visão. Mas a visão foi amadurecendo. E o chamado sendo consolidado. E a obra de Deus sendo feita. Então eu quero te garantir, sem ter medo de errar, nesses 22 anos da Igreja Palavra de Vida, nós temos entendido e compreendido que tudo que Deus nos dá é voltado para a visão. E a visão está ligada diretamente ao chamado. Para isto Ele nos chamou.
O resgate de Deus para a minha vida e para a tua vida foi para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. E como igreja Palavra de Vida, fomos chamados para resgate de famílias, para restaurar, para trazer cura, libertação, transformação em famílias, em vidas, em lares. Por isso eu quero que guarde isso no teu coração. 2 de Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de Deus. Olha como isso é forte, irmão. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, empenhe-se para consolidar o chamado. Não fique olhando para as situações do dia a dia, para as situações corriqueiras. Não fique olhando para o que falam aí fora. Você está debaixo de uma paternidade, de uma cobertura. Você está debaixo de um manto de unção. Você foi chamado e resgatado pelo Senhor e implantado na Igreja Palavra de Vida para ir e dar frutos, para ganhar, para consolidar, para treinar e para enviar. Você é um resgatador. Então olha como a Bíblia diz: portanto, irmãos, empenhem-se, esforcem, façam todo o esforço para consolidar o chamado e a eleição de Deus em vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Não tome decisões sozinho. Olhe para o chamado, olhe para a visão, olhe para o propósito de Deus. Se assim fizerem, jamais tropeçarão. Deus levantou um pastor, Deus levantou uma paternidade, Deus levantou uma cobertura, Deus levantou líderes. Você foi levantado por Deus para estar debaixo de um manto. Então não ande só, entenda o chamado de Deus para você. E diz mais: e assim vocês estarão ricamente providos, ou seja, vocês terão o cuidado, vocês serão guardados e entrarão no reino do eterno. Sim, reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que bênção, querido. Olha que oportunidade de entender e compreender o chamado de Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade peculiar do Senhor. Olha a oportunidade que Ele nos dá, nos resgata e ainda nos diz: se esforcem para consolidar. Por isso eu preciso que você compreenda e guarde bem isso no teu coração. Cada igreja Palavra de Vida que é aberta em cada lugar, em cada bairro, em cada nação, cada pastor que é consagrado, cada obreiro que é consagrado apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono, presbítero, ou que está exercendo uma liderança local, ele tem uma visão de Deus e essa visão do seu chamado está dentro da visão que Deus estabeleceu para a igreja Palavra de Vida. Cada ministério local, em cada província, em cada bairro, em cada cidade, em cada nação, ela tem uma visão local daquilo que Deus deu, mas essa visão está dentro da visão da igreja Palavra de Vida. Ela se encaixa, por quê? Porque a visão de Deus para nós é uma só: agência de Deus na terra. E essa agência tem uma missão: trazer libertação e cura, estabelecer a visão de paternidade e aliança, mover-se nos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Toda a visão, todo o chamado, ele se encaixa dentro daquilo que Deus estabeleceu como igreja Palavra de Vida. Por isso não seja independente, não procure andar sozinho, mas ande junto, ande em aliança, ande em amor, ande na mesma visão, no mesmo chamado, tenha prazer. O salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor. Com o chamado de Deus para a tua vida, é nós nos tornarmos um corpo, uma família, uma igreja forte no Brasil, na África e nos países aonde o Senhor Deus nos enviar. Sermos um instrumento de bênção em cada cidade, aonde Deus te colocou, aí nessa cidade que Deus te plantou, neste bairro que Deus te plantou, você recebeu um chamado para estabelecer a obra de Deus, para implantar a igreja Palavra de Vida, para ser um representante de Deus como igreja do Senhor. Por isso creia nisso. A Bíblia diz assim: não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, não se assuste, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Oh, querido, olha que forte. Aonde você colocar os teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor te dará por herança.
Este é o chamado de Deus. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se assuste, não desanime, não pare no meio do caminho, porque o Senhor, o seu Deus, está com você aonde você for. Esta é a igreja que você faz parte. Esta é a igreja Palavra de Vida. Não saia da sua posição, não saia de diante do Senhor. Guarde esta palavra no teu coração. Deus te resgatou para um propósito ainda maior. Deus te chamou para algo poderoso. Ser um representante dele na terra. E o propósito chamado de Deus como igreja, Palavra de Vida. Famílias curadas e resgatadas, famílias transformadas, é nos mover dos 5 ministérios, é estabelecer o reino de Deus aonde Ele nos plantou. Por isso, como Pai espiritual, como apóstolo do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, leia o material com amor, com desejo, assista o vídeo com anseio, gere expectativa e se prepare, porque a partir de agora, se Deus estava te usando, e eu creio que estava, se o Senhor estava te capacitando, se prepare porque a partir de agora você fará algo ainda maior. Eu quero te enviar debaixo do chamado, como ministro da igreja Palavra de Vida, onde você estiver, o Senhor te usará como uma voz profética, Deus te usará como um resplandecer, você vai brilhar, você vai dar muita luz, você vai clarear, aqueles que estão nas trevas e na escuridão, verão a luz resplandecer, e a luz brilhará sobre ti, e o Senhor te usará como uma voz profética, para resgatar muitas vidas. Por isso, querido, não saia da tua posição. Você é a igreja Palavra de Vida. Nós somos a igreja. Cada um de nós representamos não apenas a igreja, mas representamos o reino, representamos o próprio Deus. E nós somos a igreja do Senhor estabelecida para dar muitos frutos. Este é o chamado de Deus para você, em nome de Jesus. Este é o primeiro módulo, quero te abençoar, quero declarar paz, prosperidade sobre o teu coração, sobre a tua vida. Assista 1, 2, 3 vezes a aula, leia a apostila, marque, anote, rabisque, porque eu tenho certeza que Deus te levará a algo poderoso em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, boa aula, desfrute da unção do Senhor e creia, Deus tem algo poderoso para você. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Grande beijo.